Olá, tudo bom? Nessa segunda aula de hoje, nós iremos adentrar especificamente e começar a estudar ponto por ponto, né, do conteúdo programático de conhecimentos gerais para o concurso público de Brejo Santo 2025. Quem não assistiu à primeira aula, eu vou deixar aqui o comentário fixado tanto no primeiro comentário do vídeo, como também na descrição. Aquela primeira aula, ela é importante por quê? Porque lá eu destrinchei o conteúdo programático, que vem lá naquela parafernália de texto. Então eu dividi em tópicos e deu 11 tópicos. Então, o conteúdo programático de conhecimentos gerais para todos os cargos em nível fundamental, médio e superior é composto por 11 tópicos. Nós iremos aqui agora, nessa aula de hoje, já efetivamente estudar um desses tópicos, que é esse que está aqui, ó. Tá certo? É esse daqui, ó, que você pode ver aqui centralizado, que é região metropolitana do Cariri, aspectos socioeconômicos. Aqui eu coloquei ele destacado também. Ele é o nono tópico naquela divisão, né? Naquele destrinche que eu fiz lá. E aí você poderia estar perguntando, professor, por que nós não vamos começar estudando hoje esse primeiro tópico ou algum outro, né? Naquela regra da matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o resultado, serve para aqui também. Na realidade, se eu fosse justificar por que é que eu escolhi a começar a trabalhar esse tópico aqui, é por duas razões que eu acho muito importantes. Uma primeira delas é porque ele é um tópico muito recorrente em provas anteriores, já se caiu esse tema aqui em provas anteriores, elaboradas pela URCA, e também ele é um tema que é muito importante e muito caro à URCA, porque ele é um tema regional. Está falando sobre a região metropolitana do Cariri. Então está falando do Cariri, de alguns municípios, que são 9, já adianto aqui, que compõem o que a gente conhece sobre região metropolitana do Cariri, né? Então é por isso que esse tema, e essa minha escolha também, ela é muito interessante por conta disso. Agora, nós iremos começar a entender o que é uma região metropolitana para depois a gente adentrar na região metropolitana do Cariri, que é o nosso tópico em específico. Então, para isso, eu peguei aqui uma definição do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão oficial do governo, tá certo? Então, o IBGE diz nessa definição aqui três coisas que já são muito importantes para a gente compreender a nossa região metropolitana do Cariri. Eu digo nossa, não que o Brejo faça parte, eu já adianto isso, tá certo? Mas é porque faz parte da região onde nós moramos, região metropolitana do Cariri, né? Então aqui, essa definição, ela tem três aspectos que são muito importantes, né? Vamos destrinchar aqui esses três pontos. Ela é uma região estabelecida por uma legislação estadual. Então, você não cria uma região metropolitana à toa. Ela não nasce assim sem justificativa alguma. É preciso ter uma lei. E a região metropolitana do Cariri tem uma lei, daqui a pouco a gente vai ver. Então, esse é o primeiro ponto. Ela é uma região criada e estabelecida por legislação estadual e constituída por agrupamentos, esse é outro aspecto importante, por agrupamentos de municípios limítrofes. O que é que significa? Significa que você não pode criar uma região metropolitana em qualquer lugar. Tem que haver ali critérios pré-estabelecidos. Eu vou dar um exemplo aqui na prática. Por exemplo, eu posso criar uma região metropolitana justificando os municípios de Jati, de Brejo, de Milagres e de Mauriti? Eu não tenho justificativa espacial para isso. Esses municípios, embora eles fiquem próximos relativamente uns dos outros, embora as pessoas de um se desloquem para outros com certa relatividade, né, e com certa frequência, né, mas você não tem essa integração e esse agrupamento necessário para que isso aconteça. Agora, vamos pegar o caso ali, por exemplo, de Crato, Juazeiro e Barbalha, que são os três principais, digamos assim, municípios que compõem a região metropolitana do Cariri, né? Lá a gente tem um fenômeno chamado de conurbação. É uma palavra estranha. Conurbação. É C-O-N-U-R-B-A-C-I-O-N.
B-A-C-A-O, né? Conurbação. O que é que quer dizer uma conurbação? Quer dizer uma integração, né, socioespacial entre municípios que ficam às vezes tão próximos uns dos outros que você não sabe identificar onde é que um termina e o outro começa. É o que acontece mais ou menos ali com Crato, Juazeiro e Barbalha. Os limites dele territoriais estão se fundindo, digamos assim, né? Então por isso se justifica para se criar uma região metropolitana nesse sentido. E olha só o terceiro aspecto aqui, ó, com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas. Olha só, integrar a organização e o planejamento. Uma região metropolitana, ela é criada justamente para isso, meio que para você gerir o território, digamos assim, né? Para facilitar a relação entre esses municípios que fazem parte de uma região metropolitana, né? Então, se você tem ali, por exemplo, o triângulo, né? Vamos fazer aqui uma ilustraçãozinha meio tosca, mas dá para entender. Entre o Crato, né? Vamos colocar aqui só o CR. Entre o Juazeiro, né? O Juá e entre Barbalha, é claro que esses aqui é o famoso Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, né? Então, esses três municípios aqui, eles cotidianamente dialogam entre si. Por exemplo, tem ônibus, linhas de ônibus que interligam esses três municípios. Tem o VLT, que é aquele veículo leve sobre trilhos, né? Que liga Juazeiro a Crato ali. Então tem essa pretensão à região metropolitana de você organizar, de você planejar, tá certo? Só que isso aqui é uma explicação bem geral. Agora, e que é fundamental, nós iremos adentrar especificamente na região metropolitana do Cariri. Eu trouxe aqui esse quadro, esse slide, que tem algumas informações muito importantes que vocês têm que anotar. A primeira delas é isso daqui, ó. Eu trouxe esse mapa da RMC. Eu coloquei RMC porque é a sigla que abrevia Região Metropolitana do Cariri. E aqui, nesse mapa, nós temos um mapa da região metropolitana do Cariri. Nós temos aqui 9 municípios. 9 municípios que compõem, que integram a região metropolitana do Cariri. Não confundam, pessoal. Região metropolitana do Cariri não é a mesma coisa que Cariri. A região do Cariri, oficialmente, ela tem mais municípios do que a região metropolitana. A região metropolitana, propriamente, tem hoje apenas 9 municípios que a compõem. Que municípios são esses? Jardim, Missão Velha, Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri, a capital da paleontologia, né? Então, vejam só, são esses 9 municípios. Professor, é importante que eu saiba esses 9 municípios? Olha, é importante. É importante por quê? Porque já caiu questão simplesmente perguntando quais são os municípios que compõem ou que não fazem parte, tá certo? Da região metropolitana do Cariri. Vejam que o Brejo não faz parte. Isso é importante. Pode aparecer uma questão querendo fazer uma pegadinha, dizendo que o Brejo faça parte, né? Você diz assim, ó, que Missão Velha faz parte e o Brejo não faz? Jardim faz parte e o Brejo não faz? Percebam, esses municípios estão mais próximos aí de Crato, Juazeiro, né, e Barbalha, do Crajubá. Então, eles têm espacialmente uma possibilidade de integração, digamos assim, maior, tá certo? Uma coisa interessante também, a data de criação. Lembra que eu falei há pouco que uma região metropolitana ela é criada mediante data, tá certo? Então, você não cria uma região metropolitana de uma hora para outra. É necessário vários trâmites, vários processos envolvendo sujeitos sociais, envolvendo empresas também discutindo essas possibilidades, o governo, tá certo? Então, existem várias instâncias envolvidas nisso. Então, a região metropolitana ela foi criada em 29 de junho de 2009. Olha aqui a lei, ó, 78/2009, que foi o ano em que ela foi criada. Ela é composta por 9 municípios. A sua cidade sede é Juazeiro do Norte. Toda a região metropolitana ela tem uma cidade polo, uma cidade sede, que é a cidade principal. No nosso caso aqui, Juazeiro do Norte é
a maior população, é o maior PIB, é a maior economia, é onde se tem, por exemplo, um aeroporto, que é um equipamento regional fundamental, é onde se tem shopping. Então, é a maior, seria de certa forma, entre aspas aqui, uma metrópole, que não é propriamente, mas isso eu não vou entrar nessa discussão aqui, que essa é uma outra discussão, tá certo? E aqui são as 3 principais cidades: Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Uma outra informação, ela está situada a uma distância de 600 quilômetros das 2 metrópoles regionais nordestinas mais próximas, que é Fortaleza, que é a capital cearense, e Recife, a capital pernambucana. Pessoal, essas informações aqui, eu retirei elas do site da Secretaria das Cidades. No final dessa aula eu vou deixar um link para quem quiser acessar. Você pode ver lá no próprio site, que é uma secretaria ligada ao governo do estado do Ceará. Ok? Aqui eu trouxe esse outro mapa só porque ele é coloridinho e ele mostra também aqueles municípios que estão ali, né, as margens, digamos assim, da região metropolitana do Cariri. E ele é mais colorido. Pode aparecer um mapa como esse na prova? Pode. Eu não lembro de ter aparecido em concurso, assim, mas pode aparecer. Mas aqui estão os mesmos municípios que eu falei, os 9. Jardim, Missão Velha, Barbalha, Crato, Juazeiro, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri. Os 9 municípios que compõem. É um mapa do IPES. Né? Só para você visualizar aí, tirar um print se quiser, alguma coisa assim. Aqui tem uma coisa importante, né? Professor, para que diabo é que se cria uma região metropolitana? Né? Para que é que ela foi criada? Qual é o objetivo? Qual é a intenção, né, de se criar uma região metropolitana? Para a criação da região metropolitana do Cariri, nós temos 2 justificativas. Eu tirei também isso daqui do site da Secretaria das Cidades. Então é uma informação oficial. Eu já sabia disso há um tempão, na época da minha graduação em Geografia, lá na URCA. Né? Então aqui tem 2 justificativas. A primeira seria reduzir as disparidades econômicas. Vejam só que isso tem uma relação muito interessante com o próprio tópico, né? Que é região metropolitana, aspectos socioeconômicos, que é o tópico que nós estamos estudando agora. Então, o primeiro seria esse, seria reduzir essas disparidades econômicas. Professor, o que é essa palavra disparidade aí? Disparidade é discrepância, é diferença. Né? Então, por exemplo, entre a capital, que nesse caso é Fortaleza, e o interior. Então, você imagina assim, olha, Fortaleza é uma das maiores capitais do Brasil, a 4ª capital do Brasil. Né? E aí você tem lá um PIB enorme, um setor de bens, serviços superaquecido, vários municípios perto um do outro ali. Quando você quer, por exemplo, comprar alguma coisa, você tem que ir para Fortaleza, algum serviço, acessar algum serviço, algum bem, por aí se vai. Então vamos, de certa forma, tentar planejar para que a gente possa, aqui no Cariri, criar uma região metropolitana a partir de uma integração entre municípios em que a gente possa desenvolver essa economia cada vez mais. Então a ideia é essa, e criar um pé de igualdade com a capital, tá certo? E o segundo seria minimizar o desenvolvimento desigual do triângulo Crajubá. Crajubá significa Crato, Juazeiro e Barbalha, em relação aos municípios vizinhos. Né? E foi idealizado pelo governo estadual, visando a criação de um novo polo de desenvolvimento que pudesse dividir com a região metropolitana de Fortaleza a atração de investimentos e ampliar a qualidade de vida de sua população. Né? Isso daqui daria uma discussão se funciona ou se não funciona, se tem desvantagens ou vantagens. Não vamos entrar nisso. A prova da URCA ela não gosta muito de entrar nessa questão, ela realmente quer saber da informação. Né, de que você sabe disso ou não, qual é o objetivo, para que é que ela foi criada. Então, entende bem aqui essas 2 questões, que eu acho que você pode se dar muito bem caso apareça isso na prova. Uma informação importante também, que eu acessei no Jornal do Cariri recentemente, que foi uma métrica, uma medição que eles fizeram do PIB em 10 anos, pegando de 2011 até 2021. E eles constataram que os municípios que integram a região metropolitana do Cariri tiveram um PIB aí de quase 10 bilhões de reais. Eles multiplicaram, né, todos os municípios que fazem parte do PIB, né, que fazem parte da RMC, né, região metropolitana do Cariri, eles multiplicaram o seu PIB. Então, em 10 anos aqui, o PIB foi essa cifra aqui, que é bastante significativa. O PIB, para quem não sabe, eu coloquei essa informação, é a soma
de tudo aquilo que é produzido numa região, numa área, né? Num país, por exemplo. Nesse caso aqui na região metropolitana do Cariri. Então, o PIB é a soma dos bens e dos serviços. Uma informação importante, como Juazeiro é a cidade mais relevante do ponto de vista econômico, ela detém mais da metade do PIB da RMC. Então, se você pegar, por exemplo, todos os municípios ali e somar, só o Juazeiro vai ter mais da metade do PIB. Então, tem uma disparidade, tem uma desigualdade, o que é uma contradição, não é? Já que você cria uma região metropolitana para você integrar os municípios e meio que haver uma redistribuição ou alguma coisa assim, tá certo? Veja que Juazeiro aí continua não apenas sendo a cidade sede, mas continua também sendo disparada assim a maior economia. A publicação do PIB dos municípios 2001 aponta que entre os anos de 2011 e 2021 quase todos os municípios da RMC dobraram o PIB. Então vejam aí que essa informação é muito importante porque o tópico é região metropolitana, aspectos socioeconômicos, tá certo? Aqui eu coloquei uma lista de equipamentos que você pode encontrar na região metropolitana do Cariri. Então, por exemplo, um shopping é um equipamento, digamos assim, o aeroporto também, o VLT, tá certo? Então, coloquei aqui alguns que a gente pode, embora o shopping seja um bem assim privado, né? Mas aqui tem mais instituições que são públicas, como por exemplo a Universidade Regional do Cariri, que a gente tem um polo aqui em Brejo Santo, aliás, a Federal do Cariri, né? A URCA tem polo lá no Crato, que é o maior Pimenta, que foi onde eu estudei. Tem um parque de exposições lá no Crato, um museu de paleontologia lá em Santana do Cariri, né? Dentre outras coisas. Aqui é uma informação um pouco mais recente, assim, que já não é tão recente assim, mas tem um deputado aí que ele está procurando ampliar os municípios que fazem parte da RMC, né? Então, ele quer incluir Altaneira, Assaré, Aurora, Barro, Brejo Santo, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Porteiras e Potengi. Ele alega, o nome desse deputado é David Raimundão, né? Ele alega que há elementos geográficos, culturais, históricos, em que essa aproximação ela possa, digamos, acontecer. Mas Juazeiro do Norte ainda continuaria sendo, de acordo com essa nova proposição, ainda continuaria sendo a cidade sede, digamos assim, né? Então aqui tem uma informação que é, digamos, mais atual, isso não foi aprovado ainda, apenas atualmente os 9 municípios que a gente falou, que a gente viu naquele mapa lá, faz parte da região metropolitana do Cariri e não há inclusão de outros, tá certo? Mas tem um projeto aí tramitando, eu não sei até que pé tá, mas existe a proposição, digamos assim, a proposta. E aqui eu coloquei 2 sites, caso você queira acessar, que é o site da Secretaria das Cidades, que é onde você pode encontrar um PDF lá com várias informações, né, sobre a região metropolitana, de cunho geográfico, socioeconômico, por aí se vai. E também coloquei aqui um do Jornal do Cariri, uma matéria, que é aquela matéria sobre o PIB, né, a soma de bens e serviços da região metropolitana do Cariri. Então, eu acho que no mais é isso. Vamos aí procurar focar essas questões e até uma próxima oportunidade.